Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também àqueles que nos assistem em casa por meio do Facebook, se quiserem colocar uma água para fluidificar. Vamos então relaxando o nosso corpo físico, abrindo espaço nas nossas mentes, mas principalmente nos nossos corações, rogando ao Mestre Jesus que nos auxilie no Evangelho desta noite, nos traga o entendimento necessário, mas sobretudo que nós possamos sentir a vibração de paz, de amor e de acolhimento aqui nesta casa. E assim vamos juntos fazer a oração que o querido Mestre nos deixou por meio da vibração da música. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Chega essa época do ano, todos nós temos uma tendência a fazer uma reflexão, né? Uma retrospectiva do ano. O Natal, independente da discussão se Jesus nasceu mesmo em dezembro ou não, a importância é a simbologia que esse marco nos traz, que é o nascimento do Cristo. E o nascimento do Cristo vem nos lembrar, como ele já nos dizia, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra.
Vejam que em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então vejam, se Jesus veio para dar cumprimento à lei, já é um chamado para nos mostrar que o nosso caminho também é vivenciar o Evangelho. E aí, Jesus resume essa lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Parece simples e talvez até o seja mesmo. Provavelmente ainda é a dureza do nosso coração que nos impede de tornar estes mandamentos leves e praticáveis, porque ainda nos prendemos muito ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e tentamos adulterar a lei, as leis, né, adulterar as leis divinas para satisfação pessoal. E aí a gente busca justificar o tempo todo para aliviar a nossa consciência. E é inevitável, eu tento não pensar em Paulo, mas é inevitável. E Paulo de Tarso, ainda na condição de Saulo de Tarso, daquele que era ferrenho defensor da lei judaica, aquele que perseguiu os cristãos como ninguém. E ali, depois que ele encontra Jesus a caminho de Damasco, e ele se rende a Jesus, né? Ele se converte. O nascimento de Cristo é um chamado à conversão, porque não adianta nós termos apenas Cristo decorado. Não adianta sabermos todos os versículos bíblicos, fazermos o evangelho no lar, se no dia a dia nós não praticamos o evangelho. E aí, ele ainda não tinha se transformado em Paulo, ele ainda era Saulo, quando muitos conflitos, né, aquele que mais perseguiu os cristãos, para se transformar naquele que mais edificou a igreja. Olha que contraste, né? E o quanto Saulo precisou desapegar de Saulo para poder se transformar e nascer esse Cristo internamente e se transformar em Paulo, num novo homem, que é o convite do nascimento de Cristo. O Natal, muito mais do que a correria que a gente entra nesse automatismo de comprar presente, né, e tem que comprar um monte de coisa, e fazer ceia, e muitas vezes, inclusive, criando dívidas, que nós depois teremos um custo enorme para cumprir, né, parcela em tantas vezes, na verdade, muito mais para atender caprichos e vaidades. Nesta correria, quando chega a data, nós estamos tão cansados que às vezes a gente não se lembra do anfitrião. O anfitrião que deveria estar nascendo nos nossos corações. E não só no Natal, mas todos os dias. Então, para que nós nos transformemos, assim como Saulo se transformou em Paulo, nós precisamos deixar ir. E aí, Saulo, vivendo um grande conflito interno, Abigail, que foi o grande amor da vida dele, né, diz assim, no livro Paulo e Estevão, fica aqui sugestão de leitura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E por que eu quis trazer essa passagem juntamente com a cruz? A cruz
cruz, que é um sinal de redenção, a necessidade de cada um de nós pegarmos a nossa própria cruz, porque ninguém fará isso por nós. Este é o caminho da libertação. Enquanto a gente resiste e foge a olhar para as nossas fragilidades, para os nossos equívocos, a gente fica projetando no outro, fica transferindo, fica no lugar de vítima. Né? E a gente, às vezes, fica preso nesse passado, nas culpas, arrumando uma série de desculpas para não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, aqui já foi um chamado de Abigail a falar, Saulo, chega. Se você ficar preso ao passado, fica como um peso morto. Não tem como se transformar a partir daí. É necessário essa regeneração. E aí ela dá 4 regrinhas, que isso, eu creio que, se a gente pensar em 2025, eu penso que cada um de vocês vai se identificar. E que nós possamos carregar essas 4 regras para 2026. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ama. Jesus pediu não só para que a gente amasse a gente, o outro, mas aos nossos inimigos. E como amar os nossos inimigos, né? O primeiro passo é amando a nós mesmos. É olhando para essas fragilidades, aquilo que a gente chama de defeitos, reconhecendo que existem em nós, os aceitando, e aceitação é muito diferente de acomodação. Acomodar, eu digo, eu sou assim mesmo, paciência, se você quiser, você conviva comigo. Aceitar, eu reconheço que eu sou assim. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar essa minha impaciência para que eu desenvolva a virtude da paciência. E não vai ser milagrosamente, vai ser enfrentando os obstáculos e os desafios do dia a dia. Vai ser olhando para aquelas pessoas que eu chamo de chata, inconvenientes, e pensando por que elas me tiram a paz. Porque ninguém pode tirar algo que eu ainda não possuo, a não ser que eu entregue. O que em mim precisa ser olhado e modificado para que eu entre em harmonia com o outro? Então, o primeiro princípio é amar a nós. Porque quando a gente começa a olhar para essas nossas fragilidades e trabalhar para que elas se transformem em forças, porque aí está a nossa tarefa, transformar em virtudes, normalmente aquele que a gente denominava inimigo também é harmonizado dentro de nós. Trabalha. Para o Evangelho, trabalhar não é só o trabalho remunerado, mas, sobretudo, é a reforma íntima. É a busca por entender um pouco mais de nós. É olhar com coragem moral para aquilo que a gente está vivenciando neste momento e nos questionarmos quais são as causas. Por que eu estou com um diagnóstico difícil de doença? Por que hoje eu estou passando por tantas dificuldades financeiras? Por que tantos conflitos na família? Por que o divórcio? Por que a dificuldade de vivenciar o afeto de uma forma mais lúcida, mais sincera, mais madura, não tão romantizada? E é necessário que a gente faça esses questionamentos para nós, para que a gente possa fazer as necessárias correções. Espera. Espera, talvez foi uma das palavras de 2025. Porque a nossa parte
é fazer o nosso melhor. Agora, o tempo é o tempo de Deus. E essa espera, como eu disse, não é a da acomodação, mas é a esperança. A esperança que sabe que tudo ao seu tempo se encaixará. Se aquilo que nós estamos vivenciando hoje, por alguma razão, nos falta um entendimento, não é porque ele não existe. Porque Deus é Deus de justiça, de amor, de misericórdia. E não existe punição neste mundo. Nós estamos num planeta escola. O que existe é aprendizado. E se algo nos chega, é porque é necessário. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e o aperfeiçoamento da nossa alma. Então, que a nossa esperança não seja uma esperança vazia, mas uma esperança de quem trabalha. De quem trabalha na certeza que o tempo certo virá para cada coisa. Eclesiastes, né? Há um tempo para todas as coisas. E perdoa. Será que é possível nós perdoarmos alguém sem nos perdoarmos? Quantas vezes essa sensação de indignidade, de falta de merecimento, essa escassez que a gente ainda vive, não só financeira é a menor delas, mas sobretudo afetiva. Será que a raiz não está nessas culpas que a gente, ainda por meio dessa necessidade, dessa arrogância nossa, de querermos ser perfeitos, não nos libertarmos e realmente começarmos a trabalhar a serviço do bem? Porque hoje em dia já não basta mais não fazermos um mal. Hoje em dia já não basta ficarmos estagnados e dizendo, eu não faço mal, eu estou aqui no meu cantinho, está tudo tranquilo. Não. Somos os trabalhadores de última hora. Somos chamados à realização do bem. E esse bem tem que começar primeiro dentro da nossa casa interna, aqui, dentro do nosso coração. É a nossa reforma íntima, para que isso transborde para o nosso lar. E a partir do nosso lar, né, para a comunidade, para o nosso trabalho, para onde a gente atua. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus colocou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Como é desafiador nós sermos coerentes e íntegros e dignos, em primeiro lugar, com a gente mesmo e com a nossa consciência, né? Porque muitas vezes a gente sabe quando o nosso caminho está distorcido, está distante da lei do amor. Todos nós já sabemos, porque existe uma centelha divina que nos guia internamente. E vem aquela vozinha. Você já sabe que isso não te cabe mais, você até pode, mas não convém. Você já viveu isso num passado e às vezes nem é tão remoto assim. Mas muitas vezes a gente romantizando, né? A gente vive fantasias e coloca tantas coisas em risco, inclusive muitas vezes na nossa reencarnação. Né? A gente fica buscando milagres. Milagres dos jogos e ganhos fáceis, né? Daquela paixão, meu Deus, né, que me toma. E
A gente esquece do propósito, do amor, do compromisso da família. E a gente fica buscando viver paixões no mundo e esquece que todos nós viemos aqui a trabalho. Nós viemos aqui renunciar e sacrificar aos nossos caprichos, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e nos colocarmos a serviço do Cristo, assim como Cristo fez. Porque ninguém amou mais do que o Cristo, ninguém trabalhou mais do que o Cristo, ninguém esperou mais do que o Cristo. Pai, livra de mim este cálice. Mas se não for possível, me dê forças para passar por o que eu preciso passar. E eu não vou dizer que Cristo foi o que mais perdoou, porque o estágio do Cristo já nem se magoava mais. O amor dele era tão enorme que ele não precisava perdoar. Então, quantas vezes nós nos autoabandonamos, nós esperamos que o outro nos escolha, nós esperamos que o outro nos ame, nós esperamos que o outro nos valorize, nós esperamos que o outro nos inclua, quando nem nós fazemos isso por nós. A gente transfere as nossas responsabilidades, o auto-amor, a autovalorização, o autorrespeito, a autodignidade. E como é que nós podemos nos relacionar de forma lúcida e saudável quando nós estamos sempre pela metade? Num amor exigente que sempre cobra do outro e cria expectativas que muitas vezes a vida está dizendo que o outro não pode nos dar. E a gente fica magoado e ressentido. Quantas vezes a gente se perde em lamentações infinitas? Ah, foi um ano muito duro, muito difícil. Nossa, graças a Deus que está chegando outro ano, como se magicamente o fato de virar de 31 de dezembro para 1º de janeiro fosse acontecer um milagre. O milagre é dentro de nós, gente. Essa transformação, essa virada de chave tem que ser no nosso coração. Não é a cor da roupa que a gente usa, se vai comer sementinha de romã, se, sei lá, são tantas superstições e nada contra, tá bom? Que às vezes eu também pulo as ondinhas, na dúvida também faço. Mas a gente não pode se apoiar nisto. A gente não pode transferir para a vida uma responsabilidade que nos cabe. E a vida está nos convidando a nos tornarmos adultos. Somos tantas crianças no mundo e quase nenhum adulto. Presos em culpas, como já falamos, em tantas reclamações, em vitimismo, porque é mais fácil, às vezes, ter um bode expiatório. Ah, eu não consigo perdoar, porque aí eu posso dizer para todo mundo que a minha vida deu errado por causa do meu pai, que foi alcoólatra, ou da minha mãe, que não deu o amor suficiente. Ou da minha irmã, que me excluía, ou do meu companheiro e da minha companheira. E vejam, eu não estou dizendo que não tem muitos dramas e traumas, não me entendam mal. Se a gente abrisse uma roda aqui, todos teriam traumas para partilhar. Mas até quando nós vamos ficar presos na dor? O simbolismo da cruz é Jesus dizendo que passou da hora de nós ficarmos presos a essas dores e nos libertarmos. Somos chamados a viver o amor do Cristo. Até quando nós vamos resistir e ficar apegados às nossas dores? Às vezes ficamos tão apegados às nossas dores que não conseguimos olhar para o que tem ao lado. A gente não consegue nem ouvir a dor do outro, porque a gente quer que todo mundo viva a nossa dor. Até quando nós vamos ficar nesse lugar? Cristo nos espera de braços abertos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto ainda nós vamos achar que tudo é pessoal? Que quando a gente chega a ter uma rodinha conversando, se param de falar, estavam falando de nós.
Se quando dão uma resposta que às vezes está um pouco estranha, a gente já acha, né, que é pessoal, mas às vezes não. E aí, às vezes, se fecha também, ao invés de chegar e falar, Cristina, deixa eu fazer uma pergunta. Estou sentindo que você está meio estranha, será que procede? Aconteceu alguma coisa? O quanto a gente precisa também desenvolver essa humildade e essa gentileza conosco e com o outro, ao invés de só afastar. Porque quando a gente afasta, a gente não aprofunda as relações. A gente se isola. E no isolamento machuca. Quando a gente poderia, nas trocas, nos fortalecermos. E nos curarmos juntos, porque é para isso que existe a lei de sociedade. Para podermos cooperar e colaborarmos uns com os outros. Então, que o Natal seja realmente uma passagem, um marco de renovação. Temos as nossas dores, mas vamos criar, como diz o Dr. Risse, mentor da casa, né, perdoar não é esquecer, isso é romantizar, gente, tenho que esquecer. Nós não vamos esquecer. Mas nós podemos modificar a carga emocional daquele fato. Ao invés de ficar lembrando toda hora, como fulano me machucou, como fulano isso, mas bem que ciclano fez aquilo, agora eu estou passando isso por causa daquilo. Não, vamos olhar por outro ângulo. Nós estamos num universo de infinitas possibilidades. Vamos transformar essa carga emocional, vamos renovar o nosso coração, não pelo outro. Porque muita gente fala, mas o outro não merece. Mas e você merece ficar tomando veneno todos os dias? Cultivando e desenvolvendo doenças? Você merece? Por que esse comportamento tão autodestrutivo que a gente tem? E a gente fica esperando a salvação de fora, sendo que a salvação já está dentro de nós. Então, que a gente tenha audácia e ousadia na prática do bem. Todas as vezes que bater a carência, vamos trabalhar pelo outro. Porque carência, como dizia Santo Agostinho, é necessidade de doar, não de receber. É que o nosso egoísmo faz a gente pensar que a gente recebe pouco, mas, na verdade, é o inverso. A gente já recebeu tudo o que precisa. Quando a culpa vier, vamos trabalhar um pouquinho em prol do outro. A alegria que vem do coração é tão contagiante. Isso não é para a gente se mostrar para o outro, gente. Isso é uma cura interna. Às vezes você vai mandar uma mensagem para alguém que está precisando. Você primeiro está fazendo bem para você mesmo. Isso tudo vai transformando esse lugar de mágoa, de culpa, de ressentimento, de dor. Né? E a proposta do Evangelho não é que a gente se torne perfeito para segui-lo. É que a gente comece agora. É na imperfeição. É na imperfeição que nós vamos nos transformar naquilo que a gente quer ser. Né? Então, tudo começa com uma decisão. É agora. Não é amanhã. É agora. Neste momento. Que cada um de nós possa sair desta casa hoje com a decisão, a firme decisão. Vamos balançar muitas vezes, e essa decisão ela precisa ser renovada o tempo todo, porque perdoar é um processo. É um processo contínuo, é dia a dia. É trabalhando, é amando, é esperando, é confiando. Né? E isso tudo, vocês perceberão na vida individual o quanto faz a gente, aos poucos, ir saindo da escassez e acessando a abundância. E a plenitude da vida que está aí, para todos nós. Então, perdão é treino. Né? Estudos já demonstram que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando resiliente, menos a gente se melindra, mais a gente vai colocando entendimento sobre todas as coisas, a gente vai ficando mais otimista, mais confiante, mais tolerante, mais compassivos, traz leveza, reduz estresse. Numa época que nós estamos tão estressados, será que não estamos tão apegados e resistentes, magoados, ressentidos, não aceitando a vida do jeito que ela é, querendo que a vida seja do jeito que a gente quer que ela seja? Aumenta a vitalidade,
Só que exige tempo, paciência, boa vontade, disposição e persistência. E aí, para finalizar, essa é a passagem da Bíblia que mais me emociona. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Enquanto um de nós estiver em sofrimento, Cristo estará com nós. Nós não estamos sozinhos. Cristo nos ama incondicionalmente. Não há erro, não há equívoco. Não importam quais foram as coisas que nós já fizemos. Cristo está de braços abertos, nos esperando. Voltar para casa e nos tornarmos os trabalhadores fortes que Ele precisa na seara do bem. Então, que o Mestre Jesus nos auxilie nesta passagem de ano a renovarmos os nossos corações, a nos colocarmos a serviço do amor, da luz, e que possamos transformar em nós tudo aquilo que já temos condições de fazê-lo, com boa vontade, com disposição, com perseverança, com esforço inteligente, escolhendo a porta estreita, ainda que o preço aparentemente seja alto, mas é o único que nos liberta. Que nos momentos de dúvida, de dificuldade, que o nosso desespero seja colocado nos braços do Pai, na certeza que Ele nos carregará e nos indicará o caminho mais adequado para a nossa libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que todos possamos ir e construir a paz e sair em silêncio, porque a casa permanece em trabalhos. Obrigada.